Espírito Santo. Dá um abraço desse jovem aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Irmão antes, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olhava para esse jovem, pastor Iago, ora pela vida dele também, antes. O Senhor me mostrava, pastor Iago, como algo atormentasse a mente desse jovem, como algo atormentasse o seu coração. Mas só que o Senhor nessa noite me trouxe até aqui, e trouxe ele até aqui nessa noite, para dar uma nova história, uma nova vida e novos projetos. Porque o diabo ia querer colocar dentro do coração desse jovem um espírito de loucura. Mas só que nessa noite o meu Deus está colocando por terra, louvado seja Deus. Então nessa noite a igreja do Senhor começa a adorar e agradecer, porque independente da situação, o meu Deus está dentro da casa para operar milagre, prodígios e maravilha. Cadê você que veio adorar? Fecha teus olhos aí, minha querida, se liga com Deus. Nos trazer à tona, irmãos, um dos fatos mais surpreendentes biblicamente. Quando falamos de Mateus capítulo 20, versículo de número 18, falamos de algo, irmãos, que só acreditamos porque está escrito, como muitas coisas também que está escrito biblicamente. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, em uma das suas jornadas, aonde ele pregava, ministrava, onde ele trazia à tona a sua palavra, a sua presença, Deus agora vai se deparar, Cristo agora vai se deparar em uma manhã cedo, aonde diz o texto, versículo 18, que ele teve fome. Teve o que, igreja? Fome. Teve o que, igreja? Fome. E o que me chama a atenção é que o texto também vai nos trazer à tona que era bem cedo, irmãos. Isso retrata-se que foi logo após de Jesus ter se acordado. Vendo o que está escrito, o texto continua narrando a história. E diz o texto que Jesus começou a caminhar. Caminhar com quem, igreja? Seus discípulos. O versículo de número 20 vai nos revelar que os discípulos estavam com ele. Porém, diz o texto sagrado que no meio do caminho Jesus vai se deparar com uma figueira. Repita comigo, uma figueira. Então nota-se que Jesus agora vai de encontro àquela figueira. Porque alguns versículos à frente diz que Jesus acordou cedo e tendo fome caminhou. No meio do caminho diz que Jesus encontrou uma figueira. Nota-se que o texto também vai dizer que Jesus aproximou-se daquela figueira. Tendo em vista, logo podemos perceber que Jesus se aproximou, diácono Helder, para adquirir frutos daquela figueira, para se alimentar daquela figueira, para produzir e matar a sua fome com aqueles frutos que a figueira produzia. Porém, diz o texto sagrado que só o que era visto naquela figueira era folhas. Repita comigo, folhas. Até então eu só falei o que está escrito. Eu vou começar a pregar agora, irmãos. Olha para o irmão e diga: de manhã cedo Jesus acordou, levantou e caminhou. Podemos perceber que na sua jornada do dia ele vai se deparar com aquela figueira. E isso vai trazer à tona uma história maravilhosa. Então, antes de Jesus se encontrar com a figueira, foi primeiro Jesus necessário se acordar de manhã cedo e se colocar à disposição para caminhar. Quando falamos de manhã cedo, não falamos, irmãos, de algo que a gente não consegue compreender. De manhã cedo é algo e é data e é hora já registrada em nossas mentes. Alguém que aqui está vendo-se que alguém diz: amanhã cedo estarei na tua casa. Nota-se que a irmã não vai entender que aquela pessoa vai estar de tarde, ao meio-dia ou no anoitecer. Nota-se que ela vai entender que aquele irmão ou aquela irmã vai estar na sua casa de manhã cedo.
Então isso, irmãos, vem nos refletir uma coisa, que Jesus ele já tem hora e já tem tempo marcado para ter um encontro com as nossas vidas. Talvez aquela figueira amanheceu um dia na sua formosura de folha, sem fruto nenhum, mas Jesus naquele dia marcou a hora e marcou a data para ter um encontro com ela. Mas Jesus naquele dia marcou a hora e marcou a data para se encontrar com ela. Eu vou trazer a aplicação e só vai dar glória quem gosta de Bíblia, irmãos. Por quê? Porque tem gente aqui, quando você menos esperar, será o dia e será a hora marcada em que Jesus vai ter um encontro contigo. Será o dia e será a hora marcada em que Jesus vai ter um encontro com você. Tem gente aqui olhando e dizendo, mas amanheceu dia, foi dia, amanheceu dia e foi dia. Pois é, o meu Deus manda eu te dizer que na hora em que Ele marcar a hora e o dia, Ele vai fazer assim como fez para essa figueira. Ele vai começar a caminhar para ter um encontro contigo. Ele vai começar a caminhar para ter um particular com você. E é por isso, irmãos, que biblicamente não é necessário o teu filho estar na igreja para Jesus ter um encontro com Ele. Não é necessário a tua filha estar na igreja para Jesus ter um encontro com ela. Não é necessário a tua família vir com você para a igreja para Jesus ter um particular com Ele. A Bíblia nos revela que aquele que não vem a Jesus, se Jesus quiser, Ele coloca os seus pés a caminho e vai de encontro a Ele, de encontro a ela. Tem gente dando glória aqui nessa noite, irmãos. Tem gente dando aleluia ao Senhor aqui nessa noite. Pastor, meu filho não vem hoje, mas hoje eu quero te dizer que o meu Jesus vai ter um encontro com Ele, porque hoje Ele já disponibilizou a caminhar para ir de encontro a Ele. Pastor, minha família não veio comigo, não se preocupa, porque enquanto você está aqui, o meu Jesus já está indo de encontro à tua família, para libertar, para transformar, para mudar, para dar uma nova história. Se tu crê, dá glória, se não crê, fica calado. Mas é hoje, meu Deus. Diz o texto, irmãos, que Jesus caminhando logo vai encontrar-se aquela figueira. E o encontro foi idealizado, marcado, o encontro foi notório. Quando Jesus vai de encontro àquela figueira, o que me chama a atenção, e isso daqui eu não vi ainda, irmãos, é que não é a figueira que precisa de Jesus, é Jesus que precisa dar. É Jesus que precisa dar. Por quê? Porque diz o texto que Jesus está faminto, sim ou não, igreja? Sim, porém, só quem pode oferecer fruto a Jesus é quem, igreja? Se Jesus está precisando de uma simples planta com seus frutos, quem é você para dizer que Jesus não precisa do irmão A e do irmão B na igreja? Quem é você para dizer que Jesus não precisa do fulano e do ciclano na sua presença? Se tu não tem coragem de dar glória, fica calado. Mas hoje eu preciso te falar aqui nessa noite. O problema de muita gente é achar que nós somos, irmãos, aquelas pessoas que podemos subjugar de quem Jesus precisa e quem Jesus não precisa. Talvez o irmão se afaste, ele olhe para ela e diga: ah, deixa ele ir, porque Jesus dele não precisa, é ele que precisa de Jesus. Hoje e nesta noite eu tenho uma coisa para dizer, e isso vai quebrar protocolo, irmãos. O meu Jesus não é por acaso que ele escolheu a irmã A ou o irmão B. Não é por acaso que Jesus escolheu você e o seu irmão do lado esquerdo e do lado direito. Se Jesus me escolheu e arrancou do fundo do poço, é porque Jesus viu e precisava de você para pregar o evangelho, para anunciar o seu id. Tem gente aqui que acha que quando ele se levantou diante da presença, ele levantou-se para ser só mais um não senhor e não senhora.
Tem gente aqui que Jesus olhou e disse: eu preciso levantar ela, para ela ser uma coluna dentro da sua família. Eu preciso levantar ele, para ele ser uma coluna dentro da sua casa. Eu preciso erguer ela, para ela pregar a minha palavra para a sua família. Então deixa eu te dizer uma coisa: para de bancar de coitado, levanta a tua cabeça, que Jesus lhe escolheu, podendo escolher outros, e não é por acaso que ele lhe escolheu. Hoje, levanta a mãozinha que eu quero falar aqui nessa noite. Eu quero lançar uma palavra profética. Bata no ombro do seu irmão e diga: Jesus não lhe escolheu por acaso. Ele precisa de você. Ele precisa da sua vida. Ele precisa da sua voz. Ele precisa do seu andar. Ele precisa de você, rapaz. Tem gente para dar glória a Deus aqui, irmãos. Tem gente para dar aleluia a Deus aqui, irmãos. Sabe qual é o maior mistério em que Jesus diz: então a partir de hoje, Pedro, não pescarás mais peixe, mais almas. Jesus, ele está refletindo em uma vida espiritual aquilo que Pedro fazia na vida material. E o que é que Pedro fazia? Pescava peixe. Quando Jesus chama, reflete aquilo que ele faz no material, no espiritual. Até hoje tu lançou rede para pescar peixe, mas a partir de hoje tu prega a minha palavra para pescar alma. Cadê você para dar glória a Deus? Eita, meu Deus!